Bem-vindas e bem-vindos. Hoje, a nossa análise mergulha na vida de Mahalia Jackson. Que voz, hein? Uma figura que, nossa, marcou demais o século XX. Marcou mesmo. Nascida em 1911, ela foi muito além de uma cantora gospel. O legado dela é gigante. A gente vai usar uns trechos biográficos para tentar entender essa força toda. Exato, e a ideia é essa: como é que ela pegou o gospel, um gênero muitas vezes nichado, e transformou num fenômeno global. E isso numa época de segregação racial fortíssima nos Estados Unidos, né? Ela não só rompeu barreiras, como virou um ícone cultural, uma voz pelos direitos civis. E os números impressionam. Vendeu coisa de 22 milhões de discos. É muita coisa para a época e para o gênero. Muita coisa. E pensar que tudo começou lá em Nova Orleans, de forma bem humilde, neta de pessoas escravizadas, perdeu a mãe muito cedo, com uns 5 anos, né? Isso. E parece que a música na igreja foi, assim, o refúgio dela, o lugar de expressão. Totalmente. E o som dela já nasceu dessa mistura interessante. Tinha a intensidade da Igreja Batista, sabe? Mas também tinha o balanço, o ritmo que ela pegava numa igreja pentecostal ali perto. E o blues, dizem que ela ouvia Bessie Smith escondida. Ouvia sim. E adaptava aquela alma, aquela coisa do blues, para os hinos religiosos. Aí já estava tipo a semente do estilo único dela. Com 16 anos, ela se muda para Chicago. Isso faz parte daquele movimento grande, a grande migração, certo? Precisamente. Milhares de afro-americanos saindo do sul, buscando vida melhor no norte. Fugindo da segregação, buscando emprego, né? E ela foi com que sonho para lá? Olha, o sonho inicial era ser enfermeira. Mas a realidade bateu diferente. Acabou trabalhando como lavadeira, diarista, trabalhos manuais pesados. Mas a música continuou. Continuou e como? Em Chicago, ela mergulhou na cena gospel. Cantou na Igreja Batista Greater Salem, com os Johnson Singers. Ali a voz dela começou a, digamos, chamar atenção. E já era aquela voz potente que a gente conhece? Ou causava estranheza? Causava os dois. A entrega dela era muito exuberante, muito cheia de emoção, improviso. Isso, para alguns mais conservadores da igreja na época, chocava um pouco. Entendo. Mas aí teve um encontro que foi chave. Thomas Dorsey. O pai do gospel blues. Ele mesmo, uma figura essencial que misturou o fervor da igreja com a estrutura e o sentimento do blues. Ele viu o potencial dela e ajudou a canalizar aquela emoção toda. Incentivou a improvisação, sabe? A refinar a técnica. Mas não foi um sucesso imediato, né? Nada que nada. Foram uns 15 anos bem difíceis. Ela mesma chamava de cantora de peixe e pão. Trabalhava duro durante o dia e cantava à noite ou nos fins de semana. Uma luta. Até que veio Move On Up a Little Higher, em 1947. Essa música explodiu, né? Número 2 na Billboard. O que aconteceu ali? Ah, foi uma tempestade perfeita. A gravação conseguiu capturar a energia dela ao vivo, sabe? A paixão, os improvisos vocais, a sinceridade, era palpável. E a mensagem também, imagino. Sim, uma mensagem de esperança, de seguir em frente, que bateu forte no pós-guerra. E a produção, embora simples, era poderosa. Vender 2 milhões de cópias de um disco gospel, putz, ninguém nunca tinha visto isso. Abriu muitas portas, então. Pra caramba. Levou o gospel para plateias de jazz. Ela foi a primeira artista gospel a fazer turnê na Europa. Apareceu na TV, no Ed Sullivan Show. Eventos importantes, tipo a posse do Kennedy. E mesmo com todo esse sucesso, com certeza aparecerão convites para cantar outros estilos, né? Blues, jazz. Com certeza. Ofertas financeiras tentadoras. Mas ela foi firme. Se recusou a gravar música secular. A fé dela guiava tudo. E essa firmeza não acabou limitando um pouco o alcance dela? Ou fortaleceu a imagem? Eu acho que fortaleceu, e muito. Essa integridade e essa recusa em ceder transformou a voz gospel dela num símbolo ainda mais potente. De fé, claro, mas também de resistência. Resistência social também, né? Porque, mesmo famosa, ela enfrentava a segregação direto. Direto. Nos turnês pelo Sul, principalmente. Hotéis que não aceitavam, restaurantes. Era uma luta constante, mesmo sendo uma Mahalia Jackson. E essa postura levou naturalmente ao envolvimento com o movimento pelos direitos civis. Sem dúvida. Ela virou amiga próxima do Martin Luther King Jr.
Ele a chamava de Rainha do Gospel. Que legal. E ela estava lá cantando a pedido dele na Marcha de Washington, em 63. Um momento icônico. A música dela não era só trilha sonora, era ferramenta. Arrecadava fundos para o movimento, inspirava as pessoas. E ela fazia isso tudo já com problemas de saúde, né? Li sobre a sarcoidose. Sim, um diagnóstico complicado lá nos anos 50. Uma doença inflamatória que causava muita fadiga, problemas cardíacos. Foi um desafio enorme para ela manter o ritmo. Mesmo assim, ela continuou gravando, foi para a Columbia Records. Alguns acharam que as gravações ficaram mais polidas, talvez. Existe essa discussão. As gravações da Columbia tinham uma produção maior, visando um público ainda mais amplo. Talvez tenha perdido um pouco daquela crueza inicial para alguns, mas não dá para negar que levou a música dela para muito mais gente. E ela não ficou só na música, né? Teve outros empreendimentos. Sim, foi empresária, abriu floricultura, salão de beleza e criou a Mahalia Jackson Foundation para dar bolsas de estudo para jovens negros, uma visionária em vários sentidos. A morte dela, em 1972, causou uma comoção gigantesca. Os funerais foram enormes. Tecnicamente falando, o que fazia a voz dela ser tão única? Olha, ela era contralto, mas tinha um alcance impressionante. Chegava a notas de soprano. Mas o diferencial não era só o alcance, era o como isso ela usava, a voz. A improvisação. A improvisação constante, o uso dos melismas, aquelas sequências de notas numa sílaba só, sabe? Bem típico do gospel, do blues, as inflexões do blues que ela trazia para os hinos. E tudo isso com uma autenticidade espiritual que, nossa, arrepiava. Uma jornada e tanto. Da pobreza lá em Nova Orleans para o estrelato mundial, unindo o fervor espiritual, uma arte absurda e uma luta por justiça. Exatamente. Ela transcendeu as caixinhas, né? E isso deixa a gente pensando. Que é. Nessa dedicação total dela ao gospel, ela podia ter ido para outros caminhos, talvez mais lucrativos, mas se manteve firme. Será que essa escolha, essa integridade focada num gênero, não nos faz repensar o que é sucesso de verdade? O que é influência? É um bom ponto. Será que o foco e a fidelidade a um propósito podem ter um impacto mais profundo, mais duradouro, do que tentar abraçar tudo? Fica aí a reflexão, né? A história de Mahalia Jackson certamente nos dá muito o que pensar sobre arte, fé e propósito na vida.